que carros elétricos podem ser tão legais quanto carros a combustão? Ainda tem muita gente que torce o nariz quando o assunto é falar de um carro mais amigo do meio ambiente. Mas hoje a gente vai falar se ele fica devendo alguma coisa em relação aos esportivos a combustão e se ele realmente merece um espaço no seu coração. E aí, tá curioso para saber como anda, como é de dirigir e se ele realmente tem um bom desempenho? Então vem com a gente! Eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Realmente, os carros elétricos não agradam a todos. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim: meu, esses carros nem fazem barulho, eu prefiro mais é um V8. Inclusive, se você é desse time aí, eu deixei um vídeo do Mustang, que tem um senhor V8, para você acompanhar, vídeo bem completo. E tem um outro carro também, bem potente, com bastante ronco, que é o 911, Porsche 911 GTS, que tem uma atuação digna de Oscar do outro apresentador, Carlos Cerejo, e vale você assistir também. Mas chega, né? Vamos falar do que interessa? Vamos lá para dentro do carro, bora lá! Vocês estão curiosos para saber como esse carro rodando, mas antes disso, eu vou mostrar umas coisas muito interessantes. Ele é um carro elétrico e o seu ligamento parece muito com o de um computador. O botão aqui do lado esquerdo parece de quando você liga a CPU. Quem é mais velho, né, não mexeu tanto, aqui agora tá notebook, mas antigamente nos desktops, né, a gente ligava a CPU pelo botão e parece a mesma coisa. Esse aqui é o câmbio, jogamos para D. E aqui na central a gente faz os ajustes de como a gente quer que esse carro funcione. Eu vou selecionar aqui o modo mais calmo dele, tá? A gente pode mexer na altura dele, por exemplo, e também na sua regeneração. Eu vou deixar em alto para dar aquela economizada na bateria. E aqui a gente consegue ajustar ainda o som. Se ele vai ficar completamente silencioso ou um pouco menos silencioso. Afinal, mesmo com esse ronco esportivo, ele ainda é um carro bem tranquilo. Agora vamos lá! Carro na rua e você ainda não se inscreveu no nosso canal. Então, clica aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz e também já deixa o seu like aí para motivar a gente a fazer mais conteúdos como esse. Bora lá! E o ponto X desse vídeo, né, é a gente falar se realmente um carro elétrico pode ser tão legal quanto um carro esportivo a combustão, por exemplo. E eu já vou passar alguns dados para vocês. Quando aciona, né, o overboost, que ele tem um pouquinho mais de potência, fui bem gentil nessa, ele chega a mais de 760 cavalos de potência. E não só isso, o que vale para arrancada, que é torque, ele tem de sobra. São 1050 Nm, ou seja, são mais de 100 kg de torque. É muita coisa e a gente pode sentir isso logo quando pisa no acelerador. Outro dado importante, 0 a 100 em 2,8 segundos. Ele é mais rápido do que o Panamera, que faz em 3,2, e tem um V8 que trabalha junto com o motor elétrico, ou seja, ele é um híbrido. Esse carro é realmente muito rápido e vai dar para sentir agora. Ele já começa a ganhar um pouco mais de velocidade. Quando a gente tucha o pé no final, o tranco que dá é absurdo, porque ele realmente sobra, ele anda muito. E o fato de ter esse torque máximo instantâneo deixa ele surreal. Se vocês quiserem saber tudo sobre o Panamera, inclusive a gente já fez um vídeo bem legal sobre ele e tá aqui em cima, tá no card, só vocês conferirem lá. E vocês podem até mostrar pra gente qual que vocês acham mais legal. Se é o Panamera, que é um sedã V8, né? Ou se é esse carro aqui, que é um sedã elétrico. E eles têm um preço bem próximo aí, na faixa de um pouquinho mais de R$1 milhão. Engraçado é que o 0 a 100 já impressiona bastante, né? Que a gente falou na faixa dos, na verdade, cravados 2,8 segundos. Que já coloca ele entre os carros de rua, né, mais rápidos do mundo. Mas não é só isso. De 0 a 200 km por hora, ele faz em menos de 10 segundos. Ou seja, é realmente surreal. E a velocidade máxima é de 260 km por hora. Ou seja, ele anda muito rápido. E o que isso quer dizer na prática? É que ele vai te dar uma dinâmica de condução incrível. Igual do 911, por exemplo. Até porque esse carro é um pouco mais pesado e, além disso, ele tem as baterias no assoalho, ou seja, abaixo do centro de gravidade nós temos um carro com mais estabilidade
e um carro que te dá mais prazer e segurança para dirigir, principalmente em altas velocidades. E outro ponto, né, que isso para somar aí nessa questão do que ele tem para entregar. Esse carro tem um recorde de carros elétricos em Nürburgring, ou seja, ele fez a volta mais rápida de um carro elétrico por lá. Então, ele não é só tão rápido e te entrega tudo isso que a gente está falando. Ele é um carro recordista também. Você deve estar pensando, mas elétrico, esportivo, anda tudo isso aí, não deve ter muita autonomia, né? Você não vai conseguir fazer uma viagem. Na verdade não, esse carro ele tem bastante autonomia, são mais de 500 km de autonomia para você rodar em ciclo urbano. Afinal, ele é muito ajudado pela boa regeneração desse carro, né? Como vocês viram ali, quando a gente começou a rodar, acionamos o sistema de regeneração, deixamos ele alto. Então, esse sistema de regeneração de energia acaba ajudando bastante a recuperar e deixar a bateria um pouco mais carregada para você ter mais autonomia mesmo. Então na estrada, né, como não tem tantos pontos de frenagem, por exemplo, não tem tanta ajuda de regeneração e por isso a autonomia do carro é um pouco menor na faixa dos 300 e poucos quilômetros que você consegue rodar. E o carregamento dele é lento? Bom, se você carrega em corrente alternada, é um pouco sim. Um wallbox, vamos supor, de 9,6 kWh, vai levar aí pouco mais de 10 horas para carregar o carro, 10 horas e meia mais ou menos. Se você carregar agora num wallbox já mais potente, 22,5 por exemplo, 22 kWh no caso, né? Nós vamos ter aí uma faixa de 5 horas de carga para você chegar de 0 a 100. Agora, se você vai para corrente contínua, aí já é um pouco diferente. Vamos supor que você quer fazer uma viagem curta, menos de 100 km, por exemplo. E aí você coloca ele para carregar num carregador de 50 kWh. Ele vai levar aí 30 minutos para te dar 100 km de autonomia. Então, para vocês entenderem como já é diferente. Não só isso, se você joga ele num super potente de 270 kWh, ele te carrega aí de 0 a 80%, na verdade de 5 a 80% em 22 minutos. Ou seja, muito rápido. Agora vocês viram que ele anda bem, tá na hora da gente falar também um pouco do conforto aqui dentro da cabine. Os bancos abraçam quem está aqui dentro, isso é um ponto muito importante, principalmente para quem gosta de uma condução mais dinâmica. Nossa parte lateral aqui apoia bem o tronco, a gente não fica sambando no banco, por exemplo. Nós temos uma excelente vedação acústica. O som que a gente está ouvindo aqui é o som que o próprio carro emite, né, que a gente colocou no som esportivo dele, mas tirando isso, o carro ele tem um silêncio muito grande aqui dentro da cabine. Ele veda bem, para quem gosta de ouvir música, então é muito bom, afinal não tem nenhuma interferência naquela música que você gosta, na sua playlist, por exemplo. A gente ouve basicamente o barulho da rolagem dos pneus, que também não é elevada. Então um ponto muito positivo é justamente a vedação e o quanto a gente consegue segurar o ruído aqui dentro da cabine. Um ponto muito importante desse carro é ele ter realmente a suspensão pneumática. Afinal, ele é muito baixo e qualquer lombada já vira um problema. Como vocês podem ver, a gente tem que entrar um pouco de lado aí para que o carro não raspe. Mas uma outra parte bem legal é que você consegue fazer o ajuste dela pela própria central. Então a gente consegue vir aqui, quando está em velocidades menores, por exemplo, e selecionar para ele elevar. A mudança é bem sutil, mas faz toda a diferença. Por exemplo, você vai passar num buraco, numa valeta ou numa própria lombada, isso que altera já é o suficiente para você não raspar a parte do meio do carro, né, o entre-eixos dele, ou então a saia da frente ou a saia traseira. Então, um ponto muito legal isso, para você não ficar raspando. Afinal, muitas vezes não parece que as ruas brasileiras são adaptadas para receber esse tipo de veículo. Como vocês viram, a gente andou um pouquinho mais rápido, ele já abaixou de novo para ter mais estabilidade e realmente entregar o que ele tem de melhor. Aqui, ó, chegando na lombada, a gente eleva, é super rápido essa mudança, elevamos aqui, já podemos baixar para falar de dinâmica de condução. Aqui a gente está numa curva e dá para ver bem, ó, a gente pisa e o carro não sai, ele não sai, é um carro extremamente estável. Mas eu vou falar para vocês uma coisa muito legal desse carro, é como ele se parece com outros Porsche, né? A gente vê muito no mercado carros elétricos lançados por marcas até convencionais, que eles são bem diferentes na concepção de design, tanto externa e interna, de outros veículos da própria marca, mas que são a combustão. E ele fica com aquele ar futurista e às vezes afasta
o cliente, né? É diferente do que acontece aqui. Nós temos um interior igual a dos outros Porsche, um pouco mais tecnológico, né? Com mais telas, como vocês já viram, mas mesmo assim ele mantém um padrão que a gente já vê nos carros a combustão convencionais. Não só isso, o design externo dele também. Claro que esse carro aqui tem uma personalidade, por isso que ele tem faróis diferentes e alguns pontos que são marcantes dele mesmo, mas de qualquer forma, a filosofia de design é realmente da Porsche. Ou seja, isso é um ponto muito interessante, afinal, você não está num carro futurista, você está num Porsche elétrico. Uma das grandes sacadas da Porsche é dar a esse carro um visual não tão futurista, como acontece no caso de vários outros elétricos, como por exemplo o Audi RS e-tron GT, principal concorrente desse cara aqui, que ele acaba ficando um pouco diferente de outros veículos da marca. Nesse caso, a gente tem linhas bem parecidas com de outros Porsche, como esses vincos do capô e até mesmo toda a sua silhueta. Mas ele tem sua personalidade, a gente pode ver isso nos faróis, por exemplo, que são um pouco diferentes do 911. Ele tem um formato mais horizontal e mantém os 4 pontos de LED, Matrix LED. E o fato dele ter esse visual parecido com o de outros Porsches é muito importante, afinal, você não está comprando um Porsche futurista, mas sim um Porsche elétrico. E não só a dianteira, a traseira desse carro também é bem parecida com de outros carros a combustão que a gente vê da Porsche. Como a lanterna aqui, que tem essa assinatura em LED que cruza toda a traseira horizontalmente, a gente pode ver em outros carros da marca, como por exemplo o Panamera. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre ele, eu deixei o card aqui em cima, você pode ver tudo lá. Não só isso, a assinatura aqui no meio da tampa do porta-malas também. Não é só coisas legais que ele tem parecido com outros veículos da marca. A gente citou o Panamera e olha só, o porta-malas tem um pouco mais de 360 litros de capacidade, mas mal dá para usar ele, afinal o step vai aqui atrás como um sedã híbrido que a gente já avaliou. Não dá para usar muito aqui não. Pelo menos tem 84 litros lá na frente, já dá para ajudar um pouco. Outra coisa bem legal que a gente vê aqui na traseira são essas saias aqui, são uns adereços que lembram bastante fibra de carbono, pelo menos no desenho. Deixa ele realmente mais bonito, embora seja um toquinho bem sutil. Aqui na lateral, o principal destaque está nessas rodas de 21 polegadas com pneus, vamos lá, 265/35, ou seja, perfil bem baixo. Você deve estar pensando, é um carro elétrico, não merecia uma roda mais futurista, mas é que está grande jogada da Porsche em trazer esse carro, embora seja elétrico e tecnológico, num design bem parecido com o de carros a combustão. Aqui na lateral a gente ainda tem algumas coisas bem interessantes, como a abertura aqui na portinhola do carregador, que é com um toque. Nós temos a maçaneta, que fica acoplada aqui à carroceria, e a suspensão também pode ser regulada, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. E quando o assunto é dimensões, a gente tem quase 5 metros de sedã aqui. Isso mesmo, esse carro é um sedã. E não só isso, de entre eixos nós temos 2,90 metros, ou seja, é bastante espaço interno. E você deve estar curioso para saber quanto esse carro tem de altura, afinal ele é bem baixinho, né? É menos de 1,40. Você acredita nisso? Aqui dentro, claro, a gente vai falar de acabamento interno. Um ponto importante é que esse carro já está ligado. Inclusive, afinal, ele é elétrico, né? Então a gente não vai ver nenhum barulho. E olha só que legal, achou que no Porsche não ia ter acabamento em plástico? Tem sim. Claro que uma pequena parte aqui, só que fica acima do cluster. O resto é tudo macio ao toque e é bem parecido com o que a gente já vê em outros veículos da marca. Inclusive o volante, que é revestido em alcântara, uma espécie de suede aqui, cheio de pelinhos. O legal é que esse nível de acabamento se repete em tudo que a gente vê aqui dentro da cabine. Inclusive, uma parte bem interessante é que ele mantém aquele relógio característico centralizado no painel. E é muito legal. Os pontos mais positivos aqui dentro da cabine estão nos bancos. Assim como outros esportivos da marca, parece que a gente está sentando quase no chão, né? Porque esse carro é realmente muito baixo. Mas ainda assim ele garante um conforto bem legal para a gente usar no dia a dia. E não só isso, apoia bem as costas e também o assento apoia bem as pernas. E você consegue ajustar, né? Ajuste milimétrico aqui para chegar o assento um pouquinho mais para frente e apoiar bem as pernas até de quem é mais alto. Não só isso, o nível de acabamento dele é bem superior à maioria dos carros que a gente já vê no mercado. Nós temos aqui o mesmo acabamento que vemos no volante e aqui dentro uma espécie de redinha que deixa o visual bem legal.
E claro, né, os ajustes do banco aqui da frente são todos elétricos e tem um outro ponto. Ele tem aquecimento em 3 níveis, então você pode colocar algo um pouquinho mais quente, um médio e um pouquinho mais fraco, só para dar aquela aquecida quando não está tão frio assim. Como se espera de um carro da Porsche, a pegada do volante é bem boa. Ele é multifuncional, por aqui a gente mexe no painel de instrumentos e aqui na central. Aqui está o seletor de modos de condução, mas aqui que está o controle de cruzeiro adaptativo, né? A alavanquinha para mexer nele. Gostaria mais se fosse aqui, ficaria mais fácil ao toque. Ele é um esportivo bem tecnológico, olha o tamanho desse painel e ele é, não vou dizer totalmente digital, porque nós temos uma régua aqui de luzes de emergência que ela é de plástico, então a gente não tem ele 100% digital. O mais legal é que nas extremidades ele tem botões touchscreen, ou seja, a gente pode clicar e fazer a alteração da atuação do chassi, por exemplo, e até a sua altura. E aqui do lado esquerdo nós também temos essa função e o ajuste é no farol. Ponto X aqui dentro do carro é a central multimídia. Na verdade nós temos duas, elas ficam praticamente integradas porque são envolvidas aí por um black piano. Ponto interessante que fica basicamente essa da esquerda aqui, central, né, para o motorista e a outra para o passageiro. Elas não têm todas as funções iguais. O passageiro aqui ele consegue ver navegação, música, conectar o celular, por exemplo, e ver como o carro está funcionando, por exemplo. Mas o condutor é o cara que realmente mexe nas funcionalidades do carro, além de também ter acesso à navegação, às músicas, conectar o celular. Por aqui ele consegue fazer o acesso aos modos de condução, por exemplo, a altura do chassi, ao nível de recuperação de energia, né, nas frenagens para passar para a bateria, se quer um som elétrico esportivo ou não, ao mesmo tempo. Na verdade, os dois são bem silenciosos de qualquer forma, e também dados de conforto, como a iluminação aqui dentro, o ajuste do banco do motorista, como tá. Então, é uma central bem completa. Além disso, ponto importante, tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Isso aqui deixa o carro, mostra que, além de ser esportivo, ele é bem tecnológico, mais do que os outros carros da Porsche, por exemplo. Temos aqui a tela do painel de instrumentos e duas da central multimídia, e não acabou, nós temos uma quarta tela aqui destinada ao ar-condicionado, que aqui para frente nós temos ajuste tanto para o motorista quanto para o passageiro. E não só isso, vocês sabem como funciona lá na Mercedes, né? Nós temos aquele touchpad, e aqui o touchpad é na tela, por aqui que a gente consegue fazer vários ajustes na própria central multimídia, além de, claro, clicar em botões aqui para facilitar o acesso aos modos de condução, por exemplo, e até ligar aqui o aquecimento dos bancos, por exemplo, abrir e fechar, na verdade, abrir tanto o compartimento da frente, né, do porta-malas da frente, aquele pequenininho, e o lá de trás. E claro, né, para garantir uma boa condução e um conforto aqui dentro, nós temos esse console central bem elevado, apoia bem o braço aqui, dá uma boa ergonomia, com 2 porta-copos, porta-objetos aqui dentro, com 2 portas USB tipo C lá dentro, e aqui ainda tem a assinatura Taycan. Só que na segunda fileira de bancos nós temos um bom espaço aqui, uma pessoa da minha altura, né, uma pessoa alta, vai tranquilamente, lembrando que esse banco também está ajustado uma pessoa da minha altura, ou seja, vai tranquilamente aqui. A única coisa que eu não gostei muito é que esse banco ele fica muito reto, né, ele poderia ser um pouquinho mais inclinado para dar um pouco mais de conforto. Mas de qualquer forma o acabamento aqui é surreal. Os revestimentos usados aqui são os mesmos que a gente já vê ali na frente. Mas tem alguns pontos que são bem interessantes, como o acabamento traseiro dos bancos, que é emborrachado também. Não só isso, o acabamento das portas também é bem legal. Lembrando que esse carro aqui, embora tenha encosto de cabeça, né, para 3 pessoas, também 103 pontos para 3, é um carro praticamente para levar 2 pessoas aqui atrás. Porque o assento é alto aqui, não cabe uma pessoa alta, além do túnel central também ser bem elevado, não cabe uma pessoa aqui realmente. Mas aqui nós temos um importante item, que é esse apoia-braço aqui, que ainda tem 2 porta-copos, ou seja, as pessoas vão bem confortáveis aqui dentro. Aqui a gente tem uma boa amostra de que, pelo túnel central, né, de que são 4 pessoas que vão aqui atrás. Tanto que ele é uma espécie de porta-objetos aqui atrás. Mas a grande sacada está no ar-condicionado. Nós temos uma quarta tela aqui no interior do carro. E, além disso, ele mostra que é um ar-condicionado de 4 zonas, tendo essa daqui para o passageiro da esquerda e essa outra para o passageiro da direita. Além disso, nós temos aquecimento nos bancos traseiros também, e você pode selecionar 3 modos, como a gente já viu ali na frente. E esse carro realmente ganha a gente nos detalhes. Olha aqui o encosto de cabeça, com a assinatura da versão Turbo S. Então qualquer dia, né, que a gente coloca a cabeça no Turbo S. Massa demais. Sabia
sabia que existem seminovos certificados? São os seminovos certificados da Carve que dão um ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo com um ano de garantia. Agora a pergunta que não quer calar, né? Ele não pode ser divertido? Ele pode ser tão divertido quanto o esportivo a combustão? Sim, um carro elétrico desse nível aqui pode sim ser muito divertido. E não só isso, pode ser tão divertido ou até mais que uma combustão. Polêmica, hein? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Inclusive esse carro chamou mais atenção do que o Porsche Panamera. A gente ficou mais ou menos o mesmo tempo com os dois e claro que a cor azul ajuda bastante. Mas de qualquer forma é um carro que atraiu mais olhares e ele entregou uma dinâmica de condução e também um desempenho tão igual, na verdade até superior do que o Panamera, né? Porque a gente vê a aceleração de 0 a 100, isso aqui entrega em 2,8, mas no Panamera nós temos 3,2. Diferença pequena, mas no Track Day faz toda a diferença, né? Ele é um carro muito prazeroso para dirigir, é um carro que te dá uma condição de condução muito boa e não só isso, né? É uma tecnologia, acabamento, tudo tão legal quanto a gente já vê nos carros da Porsche e não só isso, um desempenho que é incrível. A grande diferença, né, para os gearheads aí de plantão é que esse carro não tem o ronco de um carro esportivo. Ele é um carro elétrico. De qualquer forma, ele tem sim todos os pontos para ser tão legal quanto um carro a combustão. Para você ver mais vídeos como esse aqui, é só clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem em todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem.